Olá, eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula do canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. E na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer uma peça maravilhosa em crochê e bem explicadinha. Então agora vamos conferir a lista de materiais. Para fazer a peça você vai precisar de um novelo do fio náutico na cor 1074, agulha para crochê número 7 mm, tesoura, isqueiro, marcador de pontos e frasco de vidro. Você pode tecer com quaisquer fios. Siga as orientações da videoaula. Antes de dar início à peça, eu vou ensinar você de casa a fazer o cálculo e o esquema de pontos para o ponto cesta. Para que o seu ponto cesta dê certo, a gente precisa fazer aí um esquema de pontinhos, alguns cálculos que são bem simples, básicos de multiplicação, para a gente saber se a sequência de pontos vai dar certo para o ponto cesta. Então vamos lá. Eu teci o total de 30 pontos de base. E eu preciso que esses 30 pontos deem certo para o esquema do ponto cesta. Bom, a primeira dica que eu vou passar aqui para vocês é que essa quantidade de pontos deve ser sempre número par. Então vejam aqui que 30, que é a quantidade de pontos, é número par. Depois disso, eu tenho que descobrir por quais números, 30 pontos é divisível. Então vejam só que 30 pontos é divisível por 3, por 5, por 6 e por 10. Certo? Bom, então se eu fizer 3 vezes 10, eu tenho 30 pontos. Se eu faço 5 vezes 6, eu tenho 30 pontos. Se eu faço 6 vezes 5, eu tenho 30 pontos. E se eu faço 10 vezes 3, eu tenho 30 pontos. Vejam que todos esses números aqui são os mesmos desse lado. Bom, agora que eu já sei por quais números 30 é divisível, eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho que ver quais desses números aqui vai ser número par. Então, para que dê certo o meu esquema, eu vou trabalhar com essa possibilidade aqui, ó. Então, eu tenho 3 vezes 10 e também posso trabalhar com a possibilidade de 5 vezes 6. Bom, como eu optei por trabalhar com 3 vezes 10, eu fiz o seguinte, eu separei cada bloquinho desse aqui com 3 pontos. Então vejam só, o amarelo com 3, o rosa com 3, o amarelo com 3, o rosa com 3. Então cada bloquinho desse aqui contém 3 pontos. E vejam que o total de bloquinhos são 10. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Por que deve ser número par o número de bloquinhos? Porque o amarelo, ele tem que encontrar o rosa. Se eu começo com o rosa, por exemplo, e encontrar o rosa, não vai dar certo o esquema de distribuição de pontos. Então, se eu fosse trabalhar com essa opção 5 por 6, eu teria cada bloquinho 5 pontos e teria o total de 6 bloquinhos ao longo do trabalho. É importante que você aí de casa entenda esse esquema, esse raciocínio, para que você esteja livre depois para tecer a sua peça do tamanho desejado. Então, a partir desse esquema, desse raciocínio, você consegue fazer cachepôs maiores, cachepôs menores, enfim, você vai estar livre para tecer a medida desejada da sua peça. Para essa receita, nós vamos trabalhar com fio náutico. E neste caso, nós temos que queimar a pontinha sempre que cortar, tanto a pontinha do trabalho quanto a pontinha que vai estar presa ao novelo. Então eu venho com o isqueiro e passo o fiozinho na chama azul. A chama azul garante que a pontinha não mude de cor quando queimada. É necessário queimar a pontinha do fio para que ele não desfie. Para iniciar a peça, nós vamos fazer aqui o anel mágico. Então eu faço um X na mão, seguro, com cuidado eu retiro dos dedos e dentro deste anel mágico eu vou preencher com 6 pontos baixos. Então eu puxo o fiozinho e aqui eu faço 2 correntinhas para iniciar o primeiro ponto baixo. A partir dele, eu vou tecer mais 5 pontinhos. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito os 6 pontinhos, eu venho com o marcador de pontos
e marco o último pontinho. Ajusto o anel mágico e agora nós vamos tecer 2 pontinhos para cada ponto. Então, ao invés de eu ter 6 pontos, eu vou ter 12 pontinhos. Insiro pegando na segunda correntinha que eu fiz para iniciar o primeiro ponto baixo. Puxo e aqui eu faço 2 pontinhos baixos, 1 e 2. Vejam só que eu estou trabalhando de forma direta, sem encerrar com um ponto baixíssimo, porque nós vamos tecer no formato de espiral. Então, aqui eu fiz 2 pontinhos. Se eu tenho 6 de base e acrescento mais 6 pontos, nós vamos ter 12 no total. Então, eu fiz aqui o ponto 1 e 2. Para o ponto seguinte, eu vou fazer o ponto 3 e o ponto 4. Então, são 2 pontinhos para cada ponto. Para o ponto seguinte, eu faço 5 e o 6. Nos próximos, eu faço 7 e o 8. No próximo, nós vamos fazer o 9 e o 10. Então, são 2 pontinhos para cada ponto. E no último ponto, eu removo o marcador e finalizo com o ponto 11 e o 12. Bom, para a base, nós vamos trabalhar com múltiplos de 6. Então, aqui finalizei a segunda carreira, passo o marcador para o último pontinho, que é o ponto 12. Se você tem hábito de marcar o primeiro ponto, marque sempre o primeiro ponto em todas as carreiras. Se você tem o hábito de marcar o último ponto como eu, marque todos os pontinhos, sendo o último ponto de cada carreira. Agora, vamos para a terceira carreira. Bom, eu tenho 12 pontinhos. Se eu acrescentar 6 pontos para a terceira carreira, teremos 18 pontos. Como é que eu vou distribuir 18 pontos ao longo do trabalho? Eu vou inserir no primeiro pontinho e aqui eu vou fazer apenas um ponto. Para o ponto seguinte, eu vou fazer 2. 1 e 2. Novamente, faço um ponto sozinho para o ponto seguinte e depois 2. Então, nós vamos alternar 1, 2, 1, 2, até completar o total de 18 pontos baixos. Finalizados 18 pontinhos, vejam que aqui, ó, transferi o marcador para o último ponto, para o ponto 18. Lembrando que a terceira carreira, nós alternamos um ponto sozinho, 2 juntos, 1 e 2, até completar 18 pontos. Agora, vamos para a próxima carreira. Se eu tenho 18 pontos de base e acrescento 6 pontos, nós teremos o total de 24 pontos ao longo dessa carreira. Então, eu vou distribuir os pontinhos da seguinte forma. Eu faço aqui um ponto baixo, vou para o ponto seguinte e faço aqui um ponto baixo. Então, um pontinho baixo para cada ponto. Fiz 1 e 1. Vamos para o ponto seguinte e aqui eu faço 2 pontinhos, 1 e 2. Então, nós temos 1, 1 e 2. São 2 pontinhos sozinhos, ou melhor, 2 pontinhos solteiros e depois 2 juntos, que a gente pode chamar de casal. Novamente, faço aqui um ponto sozinho, vou para o próximo ponto, faço um ponto sozinho e aí depois eu faço 2 juntos, 1 e 2. Então, nós vamos alternar 2 pontos sozinhos e aí depois faremos um ponto junto com 2 pontinhos, 1 e 2, até completar 24 pontos baixos. Finalizada a quarta carreira, transfiro aqui o meu marcador de pontos para o número 24. Bom, eu tenho 24 pontos, agora eu preciso acrescentar mais 6, então nós teremos o total de 30 pontos. E como é que eu vou distribuir esses 30 pontos? Eu vou fazer 3 pontos sozinhos e depois 2 juntos, um casal. Então vamos lá. Insiro a agulha e faço aqui um ponto baixo, para o próximo ponto um ponto baixo e para o próximo ponto um ponto baixo. Então nós temos 3 pontinhos sozinhos, um ponto para cada ponto. Ao chegar no próximo ponto, eu faço um casal, que são 2 pontinhos dentro de um mesmo ponto. Então, novamente, 3 pontos sozinhos, 1, 2 e 3, e depois eu faço um casal, 1 e 2. Nós vamos trabalhar dessa forma até completar a quinta carreira com 30 pontos.
E aí você deve estar se perguntando por que tecer 30 pontos? Aqui eu tenho um frasco de conserva que eu vou reutilizar. Vejam só que nós temos a base aqui e se eu apoiar essa parte que eu fiz os 30 pontos, ela reveste essa parte aqui da base do vidro, tá? Então os 30 pontos, eles condizem com o tamanho do meu vidro. Lembrando que lá no início do vídeo eu expliquei para vocês qual é o esquema, né? Qual é a forma que a gente trabalha para fazer o ponto cesta, porque existem diferentes tamanhos de vidros de conserva. No meu caso, 30 pontos é o suficiente para revestir a base. Agora, nós vamos trabalhar tecendo essa lateral aqui para fazer o revestimento do vidro. Então, aqui eu tenho um total de 30 pontos e agora eu vou trabalhar com ponto alto. Eu vou manter sempre 30 pontos a partir dessa carreira. Não vou fazer aumento nem diminuições. Então, eu vou inserir, pegando lá na alcinha do ponto, na alcinha de trás, e vou fazer aqui ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. 1, 2 e 3. Dou a laçada e vou pegar na alcinha de trás do ponto e aqui eu faço ponto alto. Dou a laçada, pego na alcinha de trás do ponto e aqui eu faço ponto alto. Então vejam que antes eu estava pegando nas 2 alcinhas do ponto. Agora é diferente, eu vou trabalhar pegando sempre na alcinha de trás do ponto e aqui eu faço ponto alto. Então, eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base, sempre pegando na alcinha de trás do ponto. Finalizada a carreira de 30 pontos altos, eu vou inserir pegando lá na terceira correntinha e aqui eu vou fazer ponto baixíssimo. Pronto! Esses 30 pontos altos, eles vão servir como base para que a gente possa fazer o ponto cesta a partir dessa carreira. Então, vejam que aqui eu tenho diferentes bloquinhos de 3. Nós temos o amarelo e o rosa, mas todos esses bloquinhos, eles possuem 3 pontos e se eu contar o total, nós teremos 30 pontos. Para o amarelo, eu vou trabalhar empurrando o pontinho para frente e para o rosa, eu vou trabalhar empurrando o pontinho para trás. Por isso é que eu optei por pintar esses pontinhos, para a gente poder diferenciar esses bloquinhos. Então, vamos lá. Vejam que aqui eu tenho 3 correntinhas que eu fiz para iniciar o primeiro ponto alto. Eu insiro a agulha empurrando o pontinho para frente, puxo o fiozinho e vejam que aqui eu vou fazer ponto baixo. Faço o ponto baixo justamente para iniciar o ponto em relevo. Agora eu teço 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Dou a laçada, vou para o próximo ponto, empurro o pontinho para frente e aqui eu faço ponto alto em relevo. Novamente dou a laçada, empurro o próximo pontinho alto para frente e aqui eu faço ponto alto em relevo. Então aqui eu tenho 3 pontinhos altos em relevo que foram empurrados para frente. Agora vamos empurrar 3 pontinhos em relevo para trás. Dou a laçada, vou para o ponto seguinte e empurro todo o pontinho lá para trás com a agulha. E aqui eu faço ponto alto em relevo. Dou a laçada, empurro todo o pontinho para trás e faço ponto alto em relevo. Novamente dou a laçada, empurro todo o pontinho para trás e aqui eu faço ponto alto em relevo. Então vejam que nós temos 3 pontinhos altos para frente e 3 pontinhos altos para trás. Agora eu repito, trago os 3 pontinhos altos para frente, então 1, 2 e 3. Empurrei 3 pontinhos para frente com a agulha. E agora eu vou empurrar 3 pontinhos altos para trás. Passo a agulha empurrando lá para trás. E agora nós vamos alternar 3 pontinhos para frente, 3 pontinhos para trás, até completar toda a carreira. Vejam que aqui eu iniciei com amarelo e finalizei com rosa. Bom, agora vocês vão entender o porquê que eu fiz isso. Aqui eu iniciei empurrando os 3 pontinhos altos para frente. E aqui eu finalizei com os 3 pontinhos altos sendo empurrados para trás.
Então, por isso que é importante a quantidade de bloquinhos ser número par, justamente para que os pontinhos altos empurrados para frente sejam finalizados encontrando os pontinhos altos empurrados para trás do trabalho. Agora, eu vou finalizar inserindo na terceira correntinha e vou fazer ponto baixíssimo. Nós vamos tecer da seguinte forma: eu vou fazer 2 carreiras iguais e depois 2 carreiras invertendo a posição do ponto. Então, eu inicio passando a agulha por detrás do primeiro ponto, puxo, faço ponto baixo, faço mais 2 correntinhas e teço aqui um ponto alto em relevo, empurrando o pontinho para frente, né? Ao todo, teremos 3 pontinhos como esse. Pronto, porque nós estamos trabalhando com bloquinhos de 3. Agora, eu dou a laçada e empurro os pontinhos que estão lá atrás. Então, para a segunda carreira, nós vamos tecer da mesma forma, seguindo a mesma sequência de pontos. Então, eu empurro todos os pontinhos para trás e faço ponto alto em relevo. Dou a laçada, vou para o ponto seguinte, ó, esse pontinho alto ele foi empurrado para frente, então eu empurro ele para frente. São 2 carreiras iguais. Nós vamos trabalhar toda a carreira dessa forma. Para finalizar, eu insiro pegando na segunda correntinha em que eu fiz para iniciar o ponto alto, então eu teci um ponto baixo mais 2 correntinhas. E aqui eu fiz um esquema bem simples para que a gente possa entender. Vejam só. Vamos imaginar que essa estrelinha aqui seja o ponto alto sendo empurrado para frente. Então, eu tenho 2 carreiras iguais. Empurrei 3 pontinhos para frente e depois 3 pontinhos para trás. 3 pontinhos para frente e depois 3 pontinhos para trás. Eu teci 2 carreiras de forma igual. O que eu vou fazer para as próximas 2? Eu vou alternar. Eu vou fazer 2 carreiras diferentes. Então, eu faço 3 pontinhos empurrados para trás, ao invés de empurrar para frente. E aqui eu faço os pontinhos que eu empurrei para frente, pegando nos pontinhos que eu empurrei para trás. Pode confundir um pouco, mas na hora que você for fazer, você vai entender. Lembrando que nós vamos tecer sempre 2 carreiras com a mesma posição de pontos. Então, aqui eu tenho 3 pontinhos que eu empurrei para frente. Eu vou passar para trás. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu venho com a agulha, empurro o primeiro pontinho lá para trás e aqui eu faço ponto baixo. Pronto, para iniciar. Faço 2 correntinhas para completar e ficar um ponto alto. Agora, eu dou a laçada, empurro o pontinho lá para trás e faço ponto alto em relevo. Então, os pontinhos que estavam para frente, eles vão para trás. Pronto, feito isso, eu vou dar a laçada e vou puxar os pontinhos que estão lá atrás para frente. Então, faço aqui ponto alto, puxando todos os pontinhos que estavam lá atrás para frente. Agora, esses pontinhos que eu tenho aqui, que são empurrados para frente, eu vou jogar para trás. Então, passo a agulha, empurrando os pontinhos lá para trás. Nós vamos só alternar a posição de pontos e vamos sempre reproduzir 2 carreiras iguais. Bom, eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar o trabalho, eu insiro pegando lá na segunda correntinha, faço ponto baixíssimo e vejam só que nós temos agora nessa carreira os pontinhos para trás. Então, eu volto tecendo da mesma forma, empurrando os pontinhos que estão para trás, novamente para trás. Então, aqui eu faço ponto baixo, faço 2 correntinhas e teço os 3 pontinhos altos para trás. Pronto. Agora, vejam que esses pontinhos aqui estão para frente. Eu empurro e faço ponto alto, empurrando para frente. Os pontinhos para trás eu mantenho sempre para trás e os pontinhos para frente eu trago para frente. Para finalizar a carreira, eu insiro pegando lá na segunda correntinha do ponto
e aqui eu faço ponto baixíssimo. Agora nós vamos alternar, nós vamos fazer 2 carreiras iguais, mas invertendo a posição dos pontos. Então, se aqui eu tenho pontinhos que foram empurrados para trás, agora eu os trago para frente. E nós vamos trabalhar dessa forma até completar toda a altura do vidro de conserva, tá? Inclusive, você pode aproveitar para revestir também vasos que você tem em casa. Aqui eu teci o total de 12 carreiras, sempre alternando o grupinho de 2 carreiras, invertendo a posição dos pontos. 12 carreiras são suficientes para revestir toda a altura do frasco de vidro. Então vejam só que eu consigo revestir a altura do frasco. Agora, como forma de acabamento, eu vou tecer um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Para iniciar o ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha. E para os próximos pontos, aí eu já faço ponto baixíssimo. Então, eu insiro, puxo e puxo. O ponto baixíssimo, ele também vai evitar que a sua peça ceda durante o uso. Para finalizar, eu insiro pegando lá na primeira correntinha, puxo e puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Para esconder esse fiozinho, é só passar a agulha por entre os pontos de base e puxar o fiozinho. Como forma de acabamento, eu corto aqui o fiozinho e deixo só um pedacinho dele. Aí eu venho com isqueiro e queimo a pontinha. Feito isso, eu espero essa pontinha aqui secar pegando em um dos pontos e aí ele não solta mais. Para o início, aqui onde nós tecemos o anel mágico, eu sugiro fazer a mesma coisa. Agora é só revestir o frasco de vidro com um cachepô de crochê. Viu que fácil? Então faça sua peça, publique em suas redes sociais, marcando hashtag Aprendiz de Crocheteiras. E para mais novidades e conteúdos exclusivos, me siga no Instagram. Um beijo e até a próxima!